preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Muito bem, agora 8 horas 9 minutos, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face e no YouTube, você acompanha, daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, enfim, todos os canais aí para você curtir, ouvir, seguir, compartilhar também toda a nossa programação da Folha FM. São 8 horas e 9 minutos, Campos segue com um tempo bom. Hoje é quarta-feira, tudo funciona normalmente, bancos, correios, serviços aí em geral e o comércio também, claro. Agora amanhã para tudo no estado do Rio, amanhã é feriado estadual. Campos tem tempo bom aí, ó, pelas imagens agora, então amanhã é feriado, pode preparar aí na sua viagem, o seu passeio aí de novo, para quem vai, quem pode. Aqui neste momento em Campos, tempo bom com céu claro, 24 graus, sensação térmica de 28, a máxima é de 30 para hoje. No programa de hoje, na nossa bancada, a gente presta aqui uma homenagem, presta aqui um registro, uma reverência ao nosso querido saudoso já Oscar Schmidt, essa lenda do basquetebol brasileiro, e eu quero até mais, essa lenda do basquetebol mundial. A gente tem que parar com essa mania de pequenez, de diminuir. O cara foi um astro, um mega. Se ele vai para NBA, eu não sei, eu estava vendo aqui, eu tenho cada rede social minha é um algoritmo diferente, né? Vai uma maluquice doida. Tem o X, eu só vejo política. Aí vai no Insta, é mais geral. No YouTube Short, ali dá uma variada legal. E aí entra muito o Shaquille O'Neal. Cara, que carisma que ele tem. Ele virou comentarista, empresário, né? E aí toda hora aparece corte dele brincando com as crianças. E quando as crianças conseguem chegar perto, ou que tomam um susto, que ele chega assim por trás, ele tem muito isso, né? As crianças parece que a expressão corporal, facial das crianças é um negócio fabuloso. Tipo o Pelé chegando numa peladinha aqui de fim de semana. Você imagina, ia parar todo mundo para ficar olhando. Então, assim, que coisa fantástica ter um ídolo desse lá, jogador de futebol, não vai ter isso nunca. Não, nossa, agora que ele tem 2,16 m. 2,16 m, 150 quilos. Cara, que doideira. Então, assim, não, ele tem que abaixar muito. A mão dele quase que maior que as crianças, dependendo da idade. Essa bancada. O tênis, você já teve com ele? Eu não vi o tênis no museu. Ah, que susto. Desculpa. Ele tá aqui se revirando. Simona, As 3 oportunidades do seu comentário, que alguém tá se revirando aqui. Rapaz,
Shimoda, você dá aula pra quinta série, Shimoda? Não, mas eu não saí dela até hoje. Não, nós temos as quinta série aí o dia inteiro, né, cara? O dia inteiro. Isso aliás, é o bom da vida. Isso que eu Se falo, for pra viver só na tensão, não conte muito comigo, não. Vai ter um parceiro muito ruim. Às vezes tem gente que não entende que você está brincando, aí é complicado. Mas vamos lá. A gente tem aqui, então, diante disso, de tudo isso que a gente colocou aqui, uma espécie de luz no fim do túnel. E aí eu fiz um comentário em off aqui, vou fazer agora ao vivo, mas assim, eu cheguei a pensar que o basquete, principalmente em campos, estava morto, literalmente, porque você tem o quê? 15 anos que não tem um investimento maciço. E não é só da iniciativa pública, não, pode ser da privada também, só que não tem. Campos é assim, ou tem tudo ou não tem nada, e aí fica essa coisa, né? Nem mais ou menos. Então, o LeBron, Victor, que está aqui com a gente, é empreendedor social, da organização Nação Basquete de Rua. Nação NBR, Nação Basquete de Rua, vamos falar sobre isso também. E com a gente aqui, nessa homenagem também, e nessa lembrança, e em toda essa história deixada aí, vivida pelo Oscar Schmidt, vivida por nós também, como espectadores, como torcedores, o nosso querido Eduardo Shimoda, professor universitário de estatística, e hoje contando com o Everton Luna também na bancada, repórter político e jornalista do jornal Folha da Manhã. Eu não tenho TDAH, né, que fala. Acho que eu não tive nem tempo para isso, porque eu vi vocês três aí rindo, Beto não vi não. E para mim tá tudo bem, eu tô voltando aqui, eu volto com a apresentação, pode cair coisa, eu tô focado. Então, Tá certo. eu não tenho essa coisa. Jeito Schmidt de ser. Um negócio assim, vai. Eu tô vendo, vocês estão rindo aí, agora eu entendi que é a quinta série de Shimoda. Fazer o quê? Everton, por favor. A gente falou um pouco já no final do último bloco sobre a realidade do basquete. E a gente tem um campeonato que aparentemente é estruturado, tem patrocínio, tem grandes clubes, mas que parece que não engrena, patina, se não depende de grandes jogos, depende de N fatores, mas que ainda é muito incipiente. Na visão de vocês, Shimoda e LeBron, o que precisa para o Brasil dar um salto de qualidade? Por exemplo, eu adoro ver vídeos de basquete sérvio, Partizan versus Estrelas Vermelhas. Loucura. Estádio clima de estádio de futebol. Sinalizador, bandeirão, a festa. Céu aberto. Então, assim, eu acho ainda mais bonito do que, por exemplo, um jogo de NBA, que é muito mais mercadológico, tem todo aquele... Cara, o basquete nos países do Balcãs ali, né? Sérvia, Montenegro, Croácia, é uma paixão, assim, absurda. O que falta pro Brasil dar esse salto? Ou o Brasil já teve esse salto e caiu num limbo e não consegue sair dele? Como que vocês observam? Falar rapidinho aqui, eu vejo o seguinte, que igual o LeBron já tinha comentado, na verdade o pessoal tem acompanhado muito mais NBA pela TV do que o próprio basquete nacional, né? Então o pessoal sabe muito mais os jogadores que estão lá, o Stephen Curry, Doncic, uma série de jogadores lá da NBA, do que os jogadores brasileiros. A gente vê lá o pessoal comentar do Leandrinho, Nenê Hilário, enfim, uma série de brasileiros que jogaram lá, mas, né, tem agora o Gui Santos, né? Mas do Brasil mesmo, o pessoal está acompanhado um pouco, já teve mais repercussão. Eu lembro uma época que o pessoal estava até me zoando lá no grupo, no Folha do Ar, em que época que o futebol sempre foi o primeiro, em termos de preferência nacional. Mas aí é o segundo vôlei, terceiro basquete. Aí alguém citou o handball, mas eu acho que o basquete ainda é o terceiro. Mas o basquete chegou a rivalizar com o vôlei
assim, em termos de popularidade, até o vôlei começar a ter a geração de prata, né? Eu acho que foi na Olimpíada de 88, não lembro agora, mas foi a geração de prata, e daí o vôlei também teve vôlei de praia, começou a ganhar medalha de ouro e tal. Aí o vôlei talvez tenha mais popularidade hoje, mas aí o basquete caiu um pouco, mas ainda eu acho que é o terceiro maior, mas muito voltado à NBA, esse tipo de coisa. Bom, eu tenho... desculpa. Vou até dar uma provocada ao nosso amigo Aloysio Abreu, que provavelmente deve estar nos ouvindo agora. Se bem que ele está de férias, né? Mas já vai ficar aqui registrado. Em 2024 eu tive uma divergência, que a gente tem papos bem legais sobre basquete. É um cara que tem um conhecimento muito amplo, então a gente consegue avançar bastante. E a gente estava discutindo sobre Anthony Edwards e o Nikola Jokic. Indiscutivelmente, Nikola Jokic é o maior atleta do mundo hoje, tá? Em atividade ele é o maior do mundo, ele é o cara mais completo. Só que eu trazia pra ele, eu provocava pra ele que nunca vai ser o rosto da NBA. Primeiro pela idade que tem, segundo pelo tipo de basquete que joga. Vamos falar de marketing. O que chama atenção? A gente estava falando sobre futebol mais cedo. O que é mais interessante de assistir? Uma partida de 90 minutos que nós temos um gol feio, tropicado e no fim das contas a bola vai, ou aquela partida, aqueles Santos e Flamengo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar? Qual dos dois jogos é mais interessante? No basquete é a mesma coisa. Se você tem o Michael Jordan, que o cara pula de longe, dá bola de 3, passa debaixo da perna, ou o jogo do Oscar. E aqui, assim, sem ufanismo, vamos falar friamente. Qual jogo atrai mais atenção? O basquete americano, ele é mais pirotécnico, tanto é que o regulamento da NBA, ele permite isso, ele favorece. A NBA não pode marcar zona. Isso, tem que ser O jogo individual. precisa ser fluido, as jogadas precisam acontecer, os caras precisam ser atléticos. E aí até o Aloysio me perguntou, não, você gosta muito do atleticismo. Não sou eu que gosto. Os números e a estatística mostra que a população mundial, tirando o basquete europeu, gosta do espetáculo. O basquete brasileiro ainda não traz esse espetáculo. E esse espetáculo começa a ser um problema, inclusive no jogo das estrelas do basquete norte-americano, que o basquete brasileiro tentou absorver. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Existe uma sacada muito interessante da FIBA, Federação Mundial, a irmã da FIFA, que diz o seguinte, que ela pega o basquete de rua, que nasce ali nos inícios dos anos 2000, e quer dizer, que se populariza como street basketball, né, que inclusive a NBA renasce a partir daí, e transforma no basquete 3x3. Ali é um movimento para tentar atrair a juventude. O basquete 3x3 está nas ruas. E, teoricamente, ele tem muito menos necessidade de recursos para poder se fazer. Quando a gente consegue ter esse basquete, teve nas Olimpíadas de Paris, inclusive ele saiu, né, foi o debut dele, mas já teve uma pausa, não sei dizer exatamente por quê. Então tem esse movimento de tentar puxar pra gente reapropriar essa galera para poder fazer, como eu posso dizer, para poder levar esse basquete adiante. Então o que eu acho que seria necessário? Eu acho que é necessário o basquete tomar de novos espaços. A gente tem 20 equipes jogando NBB, então significa que no máximo 20 cidades estão disputando. Nem isso, se a gente pegar Rio de Janeiro que tem 2, São Paulo que tem 2, então assim, teve Vasco, saiu, teve Corinthians que está desfazendo. Então quando você tem clubes de futebol, que tem no futebol seu carro-chefe, que começam a ver que o basquete não vai dar casa cheia, igual dá o futebol, então a gente tem muitas camadas aí. Para finalizar, Cláudio falava sobre os tempos de investimento aqui. Eu acho que, de maneira geral, não só em Campos, o esporte todo como em Campos, a cultura em Campos e também em outros municípios como Macaé, que tinha uma equipe incrível no NBB, a gente acabou ficando muito condicionado ao investimento público. Eu acho que a iniciativa privada não cabe a ela provocar o surgimento disso, tá? E aí que eu preciso fazer isso. E eu preciso dizer também que ela costuma responder quando bem provocada. Mas também a gente não pode, enquanto gestão de esporte, enquanto pensamento de esporte, não pode ficar unicamente dependendo da iniciativa pública para poder ter continuidade. Enquanto isso acontecer, a gente cai no que eu falava aqui no intervalo, na história do 3x15, é a casa de palha, então no primeiro vento mais forte ela cai. Você traz assim um cenário muito difícil, talvez de não só da gente interpretar com o conhecimento, mas sobretudo de projetar porque você traz uma comparação dos jogadores americanos vamos trazer para o futebol aqui, com a nossa época de Ronaldinho Gaúcho. Garrincha. Você tem 1 milhão.
Do futebol brasileiro. Do futebol como um todo, menos esses últimos, que sinceramente, eu tô com uma bronca desse futebol brasileiro, sério mesmo. E se levar Neymar, aí nem vejo o jogo, para não perder mais tempo. Cara, assim, não que ele não seja um fenômeno, um craque, Não quer jogar futebol. Só que Ele não é mais a praia dele. Não foi, já foi. O cara ganha o que ele ganha, mas esquenta a cabeça para negócio de amarelinha. Pelo amor de Deus. É um gênio, mas... Não, gênio. Tá doido. Sem dúvida, não gostaria de tê-lo no meu time a todo instante. Eu acho que eu fui o jogador mais completo que a minha geração teve oportunidade de ver. Sim. Eu acho que em todas Depois as do Ronaldinho valências... Gaúcho, eu acho ele assim muito... Mas eu acho que ele ainda tem mais valências técnicas do que o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é mais espetáculo. Mas é isso. Mas o Neymar, ele consegue... Mas assim, é eficiente também. Não, a eficiência dos dois, os números de Neymar na seleção brasileira, eles são superiores ao Ronaldinho. eles são astronômicos. Ele só não quer ser jogador, Passou gente. Pelé, cara. Ele só não quer. Hoje ele é um ex-jogador de Na atividade. seleção ele nunca foi pra mim. Ó, você quer ver outro também que tá indo pelo mesmo caminho? Não consegue... porque não tem isso. Tivemos uma explicação, um debate sobre isso aqui, que foi esse Vini Júnior. Tá fora da função, tá fora da posição, então não vai. Fala aqui, eu jogo aqui, ó. Eu sou armador, eu não sou finalizador. Tá se esperando gol de Vini Júnior? Vai ter gol de Vini Júnior. Então, assim, mas ele não rende na seleção o que é para render. Para mim, jogador é jogador, craque é craque. Ele vai render de qualquer maneira. Agora, trazendo para o campo do basquete, que é essa coisa espetáculo que você fala, e aí é um dificultador a mais, de atrair público para assistir. Se não tem público, não tem dinheiro, correto? Que é a fonte mantenedora do futebol. Uma delas é o dinheiro da torcida. E aí, como fazer o basquete acontecer nesse basquete robusto, rígido que você falou, dentro do país do futebol? Aqui, cada moleque que nasce, cada menino que nasce, já nasce com muita vontade de jogar futebol, porque nós temos a Marta, a rainha do futebol. Então, assim, que é uma maravilha de exemplo também de craque, enfim, de luta, de perseverança e de vencimento. Esses dificultadores todos, dinheiro, de torcida, e aí não tem torcida, não tem patrocinador, é uma engrenagem gigante. Sim. Eu vou começar por Shimoda e eu quero que você me responda como que é basquete no país do futebol e pegando esse legado do Oscar, Shimoda. Só ia comentar uma coisa também, pegando um gancho no que você falou, que é assim, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo quiseram já jogar no Guarani. Mas quando eles souberam que ia ser reserva, eles acabaram não querendo. Nós inclusive, estamos lá, liberando para vocês lá Freites, Canóbio e mais uns 15. Se quiser, tem. Só fica o goleiro e aquele baixinho que está lá e acabou. Pode ficar de presente pro Guarani. Mas, realmente, assim, pensando de forma geral, o pessoal... Assim como nos Estados Unidos eles brincam, criança nasceu lá, já começa a bater uma bola de basquete, no Brasil o cara já nasce com uma chuteira praticamente, né? Mas tem espaço para outros esportes também. Eu acho que o basquete é um deles, o vôlei também a gente tem. Tem uma coisa interessante que da quantidade muitas vezes se extrai qualidade. O Brasil sempre teve no futebol condições de fazer, às vezes, 3 times, que qualquer um dos 3 times teria condições de disputar uma Copa do Mundo e ter chance de ganhar. Hoje a gente não consegue formar na verdade, que seja favorito, digamos assim. Tem um time bom, e eu acredito, inclusive, que o Brasil pode até ganhar essa Copa, porque tem um técnico bom, né? E eu fico pensando, o time do Brasil não é mais igual era antigamente. Mas se a gente pensar que a Croácia foi 3º lugar numa Copa e vice-campeão na outra Copa, o Brasil tem jogadores melhores até de média. A Itália não foi classificada. A Itália não foi para a Copa. Então, assim, outra coisa que eu também torço normalmente, logo no início da Copa, é para Itália nem foi,
que bom. E a Alemanha também saírem logo, porque daí são as duas que tem 4 títulos, não vai empatar com o Brasil tão cedo. Ah, sim. Como pentacampeão, né? Mas assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que realmente tem espaço, tanto que a gente faz, se tiver um investimento e tiver administração, uma gestão correta, a gente tem como fazer seleções boas desses esportes coletivos, de basquete, de vôlei. O vôlei tem relativo sucesso tanto no masculino quanto no feminino. O basquete já foi 2 vezes campeão mundial na época do Vladimir, né? A gente já ganhou Pan-Americano, foi semifinalista em 88, semifinalista não, aliás, numa fase de quartas de final, o Brasil perdeu para a União Soviética, foi campeã aqui em 88, o Brasil tinha sido campeão em 87 no Pan-Americano, e em 88, nas quartas de final pegou a União Soviética, e o Oscar teve uma bola no último arremesso, no último segundo, que se ele tivesse acertado, o Brasil iria para a prorrogação contra a União Soviética. E poderia chegar até a final, poderia ter sido medalhista e tal. Então, assim, é questão de gestão, tem que ter investimento, minimamente, e, assim, por mais que a gente tenha muita gente no futebol, ainda tem gente que gosta de outros esportes, que pratica outros esportes. Eu acho que uma coisa essencial é também, nas aulas de educação física, o professor ensinar, não só futebol, porque tem muito professor de educação física que joga uma bola pro pessoal e larga os moleques jogando bola. Futebol só, né? Mas o certo seria, não, vou ensinar agora basquete, os fundamentos, pelo menos, vôlei, o cara tem que saber dar uma manchete, fazer um saque, pelo menos, né? Fazer um passe, basquete tem que saber bater a bola, não bater a bola com as 2 mãos assim ao mesmo tempo, né? Então, assim, esse fundamento eu acho que surge daí. E também eu tenho uma percepção, tá, Cláudio? Eu acho que assim, você gosta de alguma coisa necessariamente? Às vezes sim, por natureza. Mas você vai começar a gostar muito de alguma coisa se for bom naquilo. Por exemplo, eu nunca joguei badminton, mas se eu fosse jogar uma vez e eu ganhasse um campeonato, eu falo, opa, esse negócio é bom, ué. Aí eu vou para um campeonato estadual, chego em 3º lugar, eu falo, pô, esse negócio aí eu sou bom nesse troço. Então, Traduz aí o que é badminton. É tipo uma peteca com raquete. É mais ou menos por aí. Peteca geração Z. É isso. Obrigado. Isso mesmo. Então, assim, mas se o cara for bom Você em alguma joga coisa... Pô, falando do cabelo do cara, faz isso não. Tô brincando. Eu fui um bom goleiro de futsal. Ah, tá. Bom. Bom goleiro de futsal. Cheguei a jogar na seleção de Campos. Olha aí, ó. Olha aí. Mas aí me cara. machucaram, aí eu tive que estudar. Que isso? Machucaram você? Eita! Essa bancada É cedo, pô. Se isso aqui é de noite... Cara, você concluiu, desculpa, eu te atrapalhei no badminton. Era isso mesmo. Entendi. Então, se o cara for bom naquilo, ele vai começar a gostar daquilo. Então, assim, no basquete, se o cara, dentro do grupo da escola, na educação física, se ele for o melhor, ele vai começar a gostar de basquete. E daí, às vezes, por vocação e depois por treino, vai ter gente que vai estar jogando. A gente tem vários exemplos aqui do Brasil que foram meio que exceções, assim, e que nem sempre foram aproveitados. A gente tem lá o Guga, tinha Maria Esther Bueno, teve o... Gustavo Meligeni também. Meligeni, Fininha. mas teve o... Como é que chama? O Calderano, que está destruindo tênis de mesa. Que joga muito basquete, por sinal. É Isso, muito bom no basquete. exatamente, pra Muito bom no caramba. basquete. Não, ele é multi... Assim, Não, ele é super talentoso. Até negócio aqui... Gente, nós somos Cubo fãs Mágico. hoje, eu não sei vocês, pra mim qualquer esporte é esporte, tá valendo. Independente de eu conhecer ou não, mas o badminton aí, como você citou, nós somos fãs hoje de César Prates, campeão de marcha, que é aquela corrida que as pessoas são maldosas, falam, o cara tá rebolando. Que não pode tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão, como é o caso da corrida. Você pode ver que a pessoa... Tem que estar um dos pés sempre em contato. Tem que estar em contato com o chão, e aí fica esse movimento mais
mais Só que você vai engraçado, né? Não, eu ia falar rebolativo, mas aí você ia pegar no meu pé. Fica esse movimento mais... aquela coisa sincronizada. E aí, hoje a gente torce pro cara. Você viu o pace dele? 3 minutos e 30, 3 minutos e 40. O que muita gente não faz em corrida aí com a idade dele. Eu não faço porque eu tô velho, mas... Não... E eu fico imaginando o desgaste de quadril. Cara, não aquilo é essa doideira. prática. Não deve. Aliás, só um parêntese, pegando um gancho aqui, a gente precisa falar do Gabrielzinho, do nosso Gabrielzinho da natação, que ganhou o prêmio Lauros, que é da categoria Atleta com Deficiência. A gente precisa falar disso, o Brasil precisa repercutir. Olha as filhas do Twin aí ganhando tudo também aqui por Campos. Né? O Twin que tem um trabalho bem legal Flamengo. com o Paraesporte, né? Que Sim, também. Que puxa essa bandeira. E aí, como é que é o basquete agora com você, que está lá do outro lado do balcão, ou seja, do lado de dentro do balcão, a gente está aqui como espectador, fazer basquete do país do futebol, LeBron? Bom, vamos lá, eu vou tentar responder isso enquanto 2 lugares. Primeiro, enquanto o LeBron atleta, e depois enquanto o LeBron gestor. Em 2006, eu fundei uma organização, a Nação Basquete de Rua, que muita gente fala, a NBR, Nação Basquete de Rua, trabalha com o quê? Com basquete de rua? Não, a gente trabalha mais com basquete porque, como eu brinco, né, como o clube de regatas do Flamengo, que nasce com regatas, que é remo, mas a gente conhece pelo futebol, ou o Botafogo Futebol Clube, que tem basquete, outras modalidades. Eu acho que a gente precisa pensar para além disso. Pensando em gestão, eu quero puxar um pouco do que o professor Shimoda trouxe pra gente. É engraçado pra mim falar professor Shimoda porque eu joguei com o irmão dele, né? Então Shimoda pra mim é o irmão dele. Agora eu tô tendo. Shimoda pra mim é o Daniel, a quem eu deixo aqui já um abraço. Excelente armador. Cara muito inteligente. Shimoda é bom de basquete. Bom de basquete, muito bom de basquete. O meu irmão. Extremamente inteligente, cerebral. O arremesso mais estranho que eu já vi, mas eficientíssimo. Extremamente eficiente. Vamos... Não, eu viajei aqui, não, eu ia falar do meu saco de frigideira no tempo, mas aí vamos pular essa parte. Eu acho que a gente precisa falar de experimentação. Quando o professor traz pra gente da questão do que os atletas precisam, é isso, ninguém descobre um talento do basquete se você não tem tabela. Eu acho que uma vez que o país oferece poucos caminhos pra galera, como, por exemplo, você quer um menino de periferia hoje que quer fazer jiu-jitsu, vai pra onde? Boxe, vai pra onde? Qual a escola de boxe nós temos nas periferias da cidade? Então você não vai descobrir. E o menino precisa, a menina precisa... Tá? Tem. Em Campos tem de sensacional, poucas, mas tem. Não, sim. Tem um movimento acontecendo nesse sentido, mas eu digo assim, de maneira geral, a gente tem que oferecer, ampliar esse cardápio. Segundo ponto, nos Estados Unidos a galera é do futebol americano. A gente, pasmem, o principal esporte número 1 dos Estados Unidos é o futebol americano, não é nem o basquete. Depois o beisebol, talvez. E aí depois que vem o basquete, mas a NBA é tão potente enquanto organização que ela consegue trazer essa leitura pra gente. Só voltando naquele papo que a gente teve lá atrás sobre os atletas, né, tal, e sobre o Neymar, eu tenho um amigo que ele jogou na NBA, jogou no Toronto Raptors, que é o Lucas Bebê, Lucas Nogueira, e a gente numa conversa, eu fui convidado, né, pela Embaixada da França para ir para as Olimpíadas de Paris, através de um projeto que a gente conseguiu, Cláudio, financiamento do governo francês para aqui para Campos, porque muita gente fala assim, não tem recurso, tem, a gente precisa investir em estudo, tecnologia, porque tem. Nós conseguimos fazer com que o único projeto em todo o país, no contexto das Olimpíadas de Paris 2024, fosse feito um financiamento do governo francês em Campos, para um projeto chamado Crossover, Driblando Barreiras e Construindo Sonhos, que foi de fomento ao basquete na Chatuba, na Balieira, enfim, no casinho do Novo Jockey. E aí o Lucas, lá, a gente pegou no dia após o jogo do Brasil contra a seleção francesa, a gente ficou com os atletas, né, conversando, e ele falou assim pra mim, LeBron, eu não respeitei o basquete. Eu novo, fui pra NBA, e aí ele fala, eu era um atleta de 3º nível, ele dizendo. Em Toronto, se eu fosse parado numa blitz, esquece, os policiais me liberavam porque eu era do Toronto Raptors. E ele conta até um episódio emblemático dele nos carros do Drake, ele diz o seguinte... Era noitada, eu saí, eu fazia, então eu não fui disciplinado com basquete e o basquete me cobrou o preço. Eu com 20 e poucos, 28, 30 anos, o meu corpo já não funcionava mais. E ele foi muito maduro de me dizer isso. É um grande irmão aqui, tá fazendo um trabalho bem legal hoje junto, enfim, alguns influenciadores, eu deixo aqui o meu abraço. E a gente tem também que avaliar, Cláudio, o custo estrutural do basquete. Tabela é cara. Você tem, por exemplo, as quadras da cidade hoje, como Jardim São Benedito, que recebeu uma reforma recente, mas a tabela tá quase acabando já de novo. Tem Cidade Jardim, que tem uma associação de moradores, botou lá. Mas em Guarulhos, onde a gente tem uma quadra de basquete boa em Guarulhos? A Praça do Saco, cadê? Que a gente tinha, tradicional Bananeira, tradicional Santo Amaro. Então a gente não tem isso. E aí quando a gente para pra pensar,
voltando, Everton, sobre como eu enxergo que isso poderia, aí eu vou responder também enquanto atleta, eu acho que a gente precisa oferecer. Por exemplo, eu me recordo que em 2009 nós fizemos uma competição na Praça São Salvador, para que a população pudesse ver. E tem um ponto importante, a gente precisa explorar a rede social, né? No dia 28 de fevereiro nós fizemos uma peneira, para poder retomar a equipe, né, para a competição Super-22, extremamente caro, e aí, assim, a gente, numa coisa muito rápida, vamos fazer, não podemos perder essa molecada. Nós lançamos uma peneira e com um pouco mais de 30 horas, Everton, de divulgação, nós tivemos, Cláudio, mais de 8 mil acessos de pessoas e fizemos uma peneira lotadíssima no sábado, que mostra que a galera quer jogar. Então, se a gente consegue se articular, oferecendo, aumentando esse cardápio, trabalhando a linguagem contemporânea de rede social, entendendo o que o basquete americano tem de melhor. Então, a gente tem esses lances, tem esses highlights, como diz o americano, né, esses detalhes, esses recortes. Vamos explorar tudo isso, juntar e fazer esse pacto em prol do esporte, que eu acho que tem caminho. Com a mensagem aqui do Teseu Bezerra. Quem conhece o Teseu aí? Grande amigo. Grande parceiro. E só não vai querer dizer que ele joga basquete, né, cara? Mas a filha joga vôlei. A filha dele, é isso vôlei. que é o que é legal. Deixa eu ver se eu consigo reprisar aqui para vocês ouvirem também. Não ouvi, né? Só traduzir, só Beto transcreveu uma parte aqui, mas para a gente tentar. E aí vocês analisam também. Pode ser? Pode ser, Everton? Rapidinho? Claro. 8h39. Só enquanto a gente coloca aqui, não tem problema não. Vai aparecendo aqui a gente mesmo, não tem perigo não. Fala, Cláudio, bom dia. Bom dia aí a todos que estão na bancada. Um abraço especial aí também ao companheiro aí, Lebron. Mas comentar um pouco, né, a importância do debate do esporte, né? E trazer um pouco da minha experiência, né? Eu que moro em Campos aí, vai fazer 12 anos já esse ano, e a gente... minha filha, desde pequena, gosta muito de esporte. As duas gostam, mas a mais nova tem um viés ainda mais forte que a mais velha. E ano passado, minha filha mais nova ganhou 35 medalhas ao todo. Desde medalhas de basquete, de futebol, mas o forte dela mesmo é o vôlei, né? E o vôlei de areia. Então ela faz aqui, pratica como atleta mesmo, né, vôlei de areia, mas a paixão dela desde muito pequenininha era o futebol, e ela acabou saindo porque em Campos não tem futebol feminino. Então hoje ela está com 12 anos, vai fazer 13 agora em julho, e não tem esse incentivo aqui em Campos para o futebol feminino. Então é um desafio grande, né? A gente sabe o quanto é machista os esportes como um todo, né? Mas o futebol ainda é um esporte considerado muito de homem. Isso é muito ruim, porque é isso, desestimula, desincentiva, e às vezes você perde algumas estrelas por conta disso. Estrelas não no sentido de, enfim, ser estrela a melhor e tal, mas como no sentido mesmo de poder contribuir com a evolução dos esportes, né? Mas é isso, um abraço, parabéns pelo debate e conta com a gente aí, valeu. Podem comentar. O futebol feminino foi liberado no Brasil tem pouco tempo, em 1960 não podia. A gente vai ver pela primeira vez agora uma Copa do Mundo transmitida na TV aberta, salvo engano. Se não me engano, é a primeira ou segunda oportunidade. Eu acho que é. Ó, em Campos tem. Só não sei se você vai gostar muito do time, que é meio complicado, mas tem uma escola de futebol feminino do Vasco da Gama ali no campo do Municipal. Eu não sabia, por exemplo. Isso é muito interessante. Já trouxe aqui o treinador. Muito e tem Campos hoje tem a filha do Marcelo Queiroz, tá na seleção brasileira. Foi você, Everton, que fez a Sub-17. Não, Sub-17. Fui eu não, foi a Maria Laura. Uma campista na seleção brasileira. Cláudio, inclusive eu queria deixar aqui então o convite da galera dessa equipe feminina do Vasco, se quiser fazer uma visita à NBR, a gente tem muito interesse em apoiar. A gente hoje consegue dispor de um pouco mais de estrutura, então faz muito sentido pra gente somar esforços, tá? A gente está pautando um projeto de esporte exclusivamente para mulheres. A gente coaduna muito contigo, Teseu. A gente tem a mesma leitura. Eu acho que precisam ter mais opções. Inclusive a gente vai abrir hoje as inscrições para um projeto no Jardim São Benedito, chamado Viva Mais Esporte, que é uma reedição, que vai ter aula de futevôlei, vôlei de praia, basquete, gratuitamente, se Deus quiser, até o final do ano. E o futevôlei e o vôlei de praia, a gente acaba tendo uma procura maior de mulheres, mas o basquete vai ter turma exclusivamente feminina, tá?
Então, a partir agora de maio, a gente vai ter isso acontecendo. E eu só preciso fazer um link, que eu acho muito importante. Quantas equipes, vocês que conhecem bastante, Everton, a bancada, Cláudio, que, por exemplo, em Campos têm acesso ao CBC, ao Comitê Brasileiro de Clubes. CBC, para quem não sabe, para quem está nos ouvindo, ele franqueia, ele ajuda, ele subsidia, né, para que as equipes possam ser fomentadas, para fazer esse trabalho de base. A gente não busca isso. Ou, por exemplo, ainda trazendo, professor Shimoda, para o nosso debate anterior de como fazer isso acontecer a título de investimento, apesar de a gente não ter a potência do fomento direto, né, da arquibancada, dessa troca direta, mas a gente tem acesso às leis de incentivos. E as leis de incentivos fiscais, elas trazem uma moeda interessante de troca, mas a gente precisa também amadurecer no âmbito da gestão. Porque não é só pegar o imposto, o empresário não vai pagar menos. Então a gente precisa entender o negócio do empresariado e ver de que forma isso se junta numa cadeia para a gente conseguir de fato trazer e agregar valor. Só uma coisa, você é fomentador do esporte, você corre atrás dos fomentos para fazer o basquete acontecer. Na verdade, você é... Captador de recursos. Captador de recursos. É na prática aquilo que a gente fala aqui, para além de royalties, para além de prefeitura. Você vive sem esse mundo de ilusão de ter a vontade de um ou de outro político. Então, mas não está só limitado ao basquete. Não, a gente trabalha... obrigado pela oportunidade de trazer essa pauta. Eu digo muito o seguinte... Hoje, a NBR, o meu trabalho, o trabalho da minha galera, a gente está presente em 10 cidades no estado do Rio. Estamos indo no segundo semestre para 18, 4 no Espírito Santo, numa coisa que começou aqui quando eu tinha 19 anos. Inclusive, o seu irmão fez parte desse início lá atrás, professor. E a gente trabalha com esporte, cultura, mas principalmente com educação. Então, a gente trabalha com saúde, trabalha com todas as camadas sociais. Hoje o nosso orçamento, a gente tem uma equipe de 86 pessoas em todo o estado que fixamente, diuturnamente trabalham para desenvolver o que a gente vem fazendo. Inclusive no Rio de Janeiro, na comunidade do CDD, da Cidade de Deus, ou ainda em Campo Grande, na Zona Oeste, ou Curicica, na Zona Sudoeste. E eu digo que a gente não se furta de dialogar com o poder público, não é sobre isso. Eu preciso ter liberdade de, quando eu elogiar uma gestão de A, B ou C, isso não seja bajulação. Quando eu criticar, não seja oposicionismo, e quando a gente se silenciar, se calar, é porque a gente entende que não tem que contribuir. Acho que a gente precisa amadurecer nessas relações. Eu não posso ter a minha instituição integralmente dependente, e eu vou falar com muita ênfase nessa palavra, do financiamento do poder público. Por exemplo, nós estamos retomando o basquete agora, e eu preciso mandar um abraço para o Narciso, da Fundação de Esporte, para o Franz Knifes, eu nunca sei como pronunciar o nome, que são 2 fomentadores de esporte, o Maurício Lemos, são pessoas que têm ajudado pela Fundação, mas nesse movimento de retomada do basquete, a Fundação, a Prefeitura de Campos não tem um centavo investido diretamente. O que tem ali é muito boa vontade da equipe da Fundação de fazer apoio logístico, estrutural, inclusive já fica aqui a conclamação para toda a população campista para o dia 9, que nós vamos ter o nosso primeiro jogo, às 14 horas, professor, contra a equipe Passo Zero, uma equipe muito dura, e a gente precisa muito transformar aquele ginásio no caldeirão. Mas para concluir, se a gente fica dependendo desse investimento para que as coisas acontecerem, a gente não consegue trazer esse desenho de perenidade. Então, ou seja, mais cedo ou mais tarde vai acabar, porque muda o desígnio político, isso muda. A política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, olha, ela está de outro. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, em Macaé, que montou uma equipe muito forte para o NBB, e hoje, infelizmente, não sobrou praticamente nada desse momento. Futebol também. Macaé também caiu muito. Macaé chegou à Série B, pô. A gente vê Goitacás, americano aqui. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, Everton, o meu maior sonho era que tivessem outras equipes. Já pensou se a gente tivesse 4 equipes federadas de basquete em Campos? Automóvel, que precisa voltar. Eu conversei com o presidente Léo Areias, a gente precisa retomar o automóvel. Goitacás, americano e Rio Branco, Roxinho. Já pensou que sonho? Seria bom. Não é impossível, mas é um cenário muito parece improvável, desanimador, né? Parece improvável. Gente, tem vários comentários aqui, eu quero fechar. Só um minuto. O jogo dia 9 vai ser no ginásio da Fundação do Esporte? No ginásio da Fundação, o ginásio Valdir Pereira. A gente quer transformar ali numa das novas casas do basquete campista. A gente tem conversado também com o automóvel, que é retomar esse movimento do automóvel, que por sinal está sendo muito parceiro sempre. Então fica aqui meu abraço também para toda a gestão do automóvel. E um spoiler. Ano que vem a gente está vendo para federar vôlei e futsal, pela NBR também. Pelo menos uma categoria.
e retomar e inserir mais uma categoria de base. A gente está pensando no sub-13 ou sub-15. Fizemos uma parceria com o Flamengo, ainda está em processo de formalização, para que a gente comece a garimpar atletas aqui sub-13 para mandar para o Clube de Regatas do Flamengo. Assim, é um projeto maior do que só o sub-22. A gente tem parceria com algumas empresas locais que eu não posso falar agora, também para a formação de base. Enfim, tem muita coisa sendo pensada. Então, o basquete, a gente só soltou ele agora porque a gente sentia que a casa de alvenaria dos Três Porquinhos estava realmente consolidada. Boa. Se fizer um futsal aí sub-60, ó, tem 2 aqui, ó. Master? Master, por que não? Por que não? Veterano da madrugada. Vamos lá. Tamile, minha especialidade é nome. Ó, um abraço da fã número 1 do NBR. Nunca joguei, mas o basquete transformou minha vida. Aprendi com o LeBron o quanto o basquete também tem um impacto sociocultural na sociedade. Falta acesso, pois não há investimento nas bases. As quadras poliesportivas, muitas vezes, não têm aros. Você falou aqui. Aí não tem como. E aí não tem, não vai dar. Os meninos e meninas precisam de bolas, tênis e por aí vai. Além de ídolos como Oscar e Janete. Também. Hortência. Hortência. Pra quem não sabe, Tamires é minha esposa, tá, gente? Tamires é minha esposa, tá hoje no Ministério da Igualdade Racial, lá em Brasília. E também tem uma contribuição muito grande porque ela é psicóloga, então ela traz essa nuance, porque a gente precisa falar de psicologia esportiva também. Um beijão, Tamires. Precisamos fazer investimentos e trazer oportunidade, pois muitos jovens gostam, assistem NBA e NBB, mas não têm acesso. Ter o retorno do basquete sub-22 em campos é fundamental, né? E aqui para fechar, o flamenguista Maurício Batista, foi legal a homenagem que a Arrascaeta fez para Oscar e o juiz deu cartão amarelo. Absurdo, né? Tinha que dar o cartão, não tem jeito. Não concordo, não. Mas ali foi toda regra tem exceção. Aqui ali, eu não assim, concordo, não. O juiz podia levantar o cartão e fazer reverência negativo, também, né? Também, cara, fala ou de repente sério. anota na súmula, mas ali não quebrar aquele momento. Agora ele vai ficar pela regra seria obrigatório ele dar o cartão, se fosse seguir a regra. Mas eu acho que ele poderia ter feito de outra forma. Nós. Ele ficou sem graça também. Tá igual o Gilmar Mendes. Posso continuar ou vou ser preso se eu falar? Tá igual o Gilmar Mendes melhor não falar, não. Habeas corpus. Do nada sai um habeas corpus pro cara que, ó... Tá lascado. Pelo amor de Deus, e ele lá é exemplo de moralidade, de perfeição em arbitragem? Não é, naquele próprio jogo deve ter errado. Enfim, não concordo, desculpa. Não, eu só tô falando que pela regra ele seria obrigado correto, mas isso, o momento... Eu ali ainda faria mais. Muito atípico. Eu ainda faria mais, levantaria o cartão, um gesto assim, ó... Estou justificando aqui, fazendo que não vou dar o cartão e acabou. Enfim. Faltou sensibilidade. Fui eu quem comentei sobre o basquete estar indo para o 4º lugar. Henrique da Hora. Henrique da Hora é apaixonado por handball. Isso. Sim. Porque abraço para Henrique. Porque o handball está fazendo um trabalho de base, principalmente com as faculdades de educação física. O handball tem trazido mais títulos para o país do que o basquete na última década. Posso comentar? Por favor. Isso, a gente teve até essa troca lá no grupo. E aí, Henrique, apesar de eu concordar contigo, mas a gente vamos pensar a título de popularização. Você nunca vê uma pelada de handball em nenhuma quadra do Brasil. Então, a título de esporte popular, o basquete ainda está em 3º lugar. Não estou fazendo juízo de mérito de títulos, de conquistas, tá? Até porque a gente teria muito outros esportes. Então, dos esportes coletivos, a gente tem o futebol e suas variações, futsal, futevôlei, pororó, vôlei e suas variações, e depois entra o basquete e suas variações. Então a gente ainda tem essa cultura do basquete bem fortalecida. Estatisticamente, numericamente, é claro isso. Eu queria até fazer uma provocação, já que uma pergunta aqui, não sou eu entrevistador, mas, né, assim... Você pode tudo, Timóteo. Não, em termos de... comparando o Oscar com pessoas, a representatividade do Oscar no basquete. Boa. Em relação a outros ídolos nacionais ou não,
né, em outros esportes. O Oscar, ele é do mesmo nível, por exemplo, do que foi o Senna na Fórmula 1 e o que foi o Pelé no futebol. Na verdade, essa entrevista, esse programa... Tudo nisso, né? Na verdade, eu que sugeri essa pauta para o Luiz, sim. baseado numa discussão que teve num grupo de professores, colegas meus. Aí começou um debate, eu falei assim, eu acho que esse negócio dá pano para manga. Em que prateleira o Oscar entra aí Isso, nessa situação? Como é que ele tá? Começa Ele é um GOAT no basquete? Quais esportes têm GOATs quase que unanimidade ou perto de unanimidade? GOAT, só para quem está acompanhando a gente, né? Greatest of All Time, que é o maior de todos os tempos. A gente teve esse debate ontem, eu e o professor tivemos uma troca bem legal sobre isso ontem. E depois refletindo, eu vou pautar as minhas opiniões. E aí eu vou dividir, Everton, em algumas camadas. A primeira delas, vamos falar de resultado. Senna teve resultados, e aí Jordan teve resultados. O LeBron é desqualificado muitas vezes, LeBron James, muitas vezes desse debate por conta de resultados. E resultados que eu digo é títulos, tá? Temos o Usain Bolt, temos ainda, enfim, todos esses camaradas, Phelps, esses camaradas estão falando de título. Nesse sentido, o Oscar tá um pouco abaixo. Se a gente for falar pro basquete brasileiro, ele é o maior de todos os tempos, indiscutivelmente. A gente precisa só entender como a gente quer qualificar esse debate. Eu acho que pro esporte mundial, o Oscar não é o maior de todos os tempos. Não tem como ser. Pro basquete mundial, ele não tem como ser, até porque o debate está falando de outro nível. Vamos trazer para nossa realidade, a estrutura que um Flamengo tem não vai se comparar nunca com a estrutura de um Chicago Bulls, né? Nem com todo o acesso. O LeBron James gasta $1 milhão por ano de recurso físico. Então, assim, a gente está falando de um outro nível. Mas eu acho que a gente precisa entender os números, os feitos do Oscar para a forma, para o caminho que a carreira dele acabou sendo conduzida. Então, eu acho que a gente pode sim discutir em nível Brasil, que ele é um dos maiores do Brasil. E por que não o rei do basquete brasileiro? Por que não, se a gente tem Hortência Rainha, por que não o Oscar ser tipificado como rei? E aí eu entro um outro ponto para mim, Cláudio, que eu acho muito interessante. O Oscar sempre foi um cara polêmico. Ele sempre foi um cara incomodado, inconformado. E, infelizmente, a gente está vendo isso com o LeBron James. Pessoas que são críticas, pessoas que têm esse desconforto, acabam dividindo um pouco mais. Ora, o LeBron James, apesar dos seus números, a gente saboreia pouco o que o LeBron James oferece, e sem essa discussão de quem é maior e quem é menor, e acaba criticando. Eu nunca vi um atleta tomar tanto hate quanto o LeBron James, fazendo o que faz, e com a postura que tem, que o LeBron James é um cara que fora de quadra, você não vê polêmica dele na carreira inteira, não tem. E o Oscar, ele tinha. Então eu acho que as pessoas acabam entrando um pouco mais na polarização e nas opiniões avessas e ignorando um pouco os fatos atléticos do cara, do histórico, da contribuição dele para a desportiva, muitas vezes por conta das críticas da Linê, a CBB e por aí em diante. Ele não perde a oportunidade. Isso quer dizer, não perdia a oportunidade de estar, né, diante de uma situação, né, como o palco lá recebendo uma premiação, usar sim as críticas, como você falou muito bem, lembrou muito bem. Morreu atirando. Eu acho que ele... Boa. Assim, esportivamente, quanto a resultados, realmente ele não se compara ao Senna e ao Pelé. Mas eu imagino que, em termos de comoção, o tanto que ele motivou as pessoas e como ele seguiu como exemplo, ele é semelhante ao nível... Talvez o Senna um pouco mais, né? Mas ele é... O Pelé também, não tem como falar. Não, são dois meio que... ou um concurso, né? São pessoas que realmente... Mas o Oscar, eu acho que ele é próximo do nível deles, assim, e realmente motivou muita gente. E foi um exemplo de dedicação, assim como o Senna foi, de patriotismo. Então, assim, ele foi um nível bem próximo, se não for quase igual, assim. Não em termos de resultados, mas se a gente for pensar também, a gente não teve oportunidade de ver a melhor versão do Oscar, que seria na NBA. É o eterno IC, né? Esse, né? Porque, como ele não pôde disputar, ele preferiu defender a seleção brasileira, que é uma coisa assim, absurdamente excelente, né? Digno de aplausos mesmo. Mas se ele tivesse ido para a NBA, em que prateleira estaria lá? Não tem como saber. Como disse o LeBron, tem várias camadas. Sim. Você tem uma televisão. Você falou o quê? 87, qual TV que transmitiu? Foi TV Cultura? Cultura, eu acho.
Então não foi a Globo, a maior emissora do país, a maior audiência do país. Se olha só como é que seria, se fosse, né, a Globo. Pois não. Vou colocar eles no fogo agora. De bate pronto. Top 5 esportistas brasileiros. Os maiores. Everton, só antes de responder, ainda só para fechar sobre essa coisa do GOAT, sejamos francos. O Jordan só é o GOAT por uma questão mercadológica. Ele só fez história por uma questão de mercado. Houve muito investimento para que o mundo inteiro chamasse o... Não estou discutindo o feito atlético. O cara foi genial. Mas se não se repetisse, a gente tem uma marca dele que é uma das marcas que mais vende. Então existe muito interesse em trazer à memória o tempo inteiro que ele fez. Porque as pessoas esquecem muito rápido. E aí, de volta aos top 5 dos atletas. Brasileiros. De todos os tempos. A Nike lançou agora a camisa da seleção brasileira com Jordan. Camisa da seleção. Você não entende o ponto que eu tô querendo chegar? Você deve ter ficado feliz. Eu não entendi nada quando eu vi a uniforme 2. Joga sinistro. Eu fiz até um vídeo lá que tem uns desenhos ali meio quinta série também, o Shimoda. Mas parece uns coisas ruins ali. E aí tem coisa ruim ali, é ótimo. Pois é. Pra quem não viu, a camisa 2, a azul da seleção brasileira, que você sabe que é azul. Eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora. E tem uma história, a Luiz conta muito, não dá tempo não, mas é o azul por conta do manto de Nossa Senhora que foi contado dentro do ônibus para poder os caras vestirem para não quebrar a sorte, que a amarelinha tem. Então assim, para quem não viu, tem um jogador de basquete fazendo uma enterrada ali, tipo que vai fazer uma... É o Air Jordan, né? O Jumpman. É o Jumpman tradicional. É o Jumpman, o logo Jumpman. Então. Isso. Aí ficou claro para todo mundo o meu ponto sobre a questão mercadológica. Não estou discutindo que o Jordan foi. O cara foi aquilo ali, o cara pulava muito, foi atlético. Mas existe um investimento. Então assim, por que eu trago isso? É um produto midiático. Por que eu trago isso? Não, desculpa, não é um produto midiático. É um mercadológico. É um trabalho mercadológico, midiático, uma mídia forte em cima, que aí não tem. Por que eu trago isso? Talvez se a gente... a competência não, então, mas esse é o ponto que eu quero trazer. Se o Oscar tivesse esse investimento no país, nós teríamos o Oscar sendo citado. Imagina se nós tivéssemos uma marca do Oscar pela pênalti. Por exemplo, os atletas de hoje pudessem vestir produtos da Oscar. Se a gente tivesse teasers, recortes, highlights do Oscar, nós teríamos uma outra memória do Oscar. Então, pelo menos é assim que eu enxergo esse panorama. Eu passo pro professor para poder começar com seus 5 maiores. Os 5 principais? Eu acho que talvez Neto, Zenon, Careca, Amoroso. Djalminha começou no Flamengo, pô, aí não vale. Não, sacanagem. Eu acho que Senna, Pelé, o Oscar estaria entre eles. O Guga também eu acho que estaria. E o quinto, eu não sei, talvez a Maria Esther Bueno, né? Também teve feitos um pouco mais antigos. Mas a gente tem vários aí. Poderia citar o Maguila no boxe, poderia o próprio Popó, poderia ter muitos aí. Cada esporte a gente pode citar alguns. Sim. Tem o como é que chama lá o da natação? Cielo. O Cielo, né? Gênio também. Mas vai lá agora. Olha, se eu for falar moralmente, eu preciso ser franco. Eu tenho muitas questões com a vida e obra do Pelé. Tá? Tem muitas questões, mas eu acho que não é pauta para agora. Atleticamente, o Pelé, indiscutivelmente, ele foi um dos maiores. Mas eu queria citar Hortência, Janete e Marta. Eu precisava citar essas 3. E, obviamente, o Oscar, né? Obviamente, o Oscar, Zico. Eu acho que a gente tem muitos ídolos. Tem Claudinei Quirino. A gente tem uma galera que fez história e que lutou aguerridamente. E, assim, eu preciso também falar... Eu preciso ser barrista para falar de Janete, medalhista olímpica do vôlei, que faz um trabalho de vôlei ainda aqui em Campos, na Vila Olímpica do Esplanada. Pessoa que eu nutro uma admiração imensa. Então, Janete, meu abraço aqui para você. E, repito, a gente tem tanta gente boa próximo da gente que a gente não valoriza, né? Em que país nós teríamos uma medalhista olímpica na nossa cidade e ela estaria fazendo um trabalho de vôlei, de base, de forma aguerrida numa Vila Olímpica e ninguém fala disso? É verdade. Muito bom. Ó, você tem Raíssa Leal, você tem aquela também... Rebeca Andrade. Rebeca Andrade está nesse rol.
Tá também. Daiane dos Santos, tem muita gente boa. É difícil a gente delimitar 5, na verdade. Por isso que eu botei você de Agora, assim, e aí se me permite, na minha lista, seguramente a Marta estaria lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Também, se não também. terceira, quarta, talvez emotivada aí, essa coisa mais emotiva por causa da morte do Oscar, mas a Marta tem uma história de vida. E de conquista, né? E de entrega. E de patriotismo. E de entrega, e de patriotismo ela, também. Ela tem essa coisa do Oscar. Não, para mim ficaria Pelé, Marta, Ayrton Senna, Oscar, ficaria um embolo ali para descobrir quem que seria o Ao gosto do cliente. algo mas assim, seguramente sou muito fã do futebol dela, sobretudo, mas da história que ela passa Sim. de vida, né? E que deixa aí um legado para essa meninada toda. Fala o seu aí, Eu não, eu só perdendo. Tem que falar também. Não, mas eu vou Joga falar. na fogueira. Eu acho que o Pelé, a Marta, o Cielo. Falar Zico, eu desligo o microfone. Não, Zico também eu sou fã dele. Não, lógico que é bom. Mas. Aliás, Inclusive, Flamengo, patrimônio mundial pelas Nações Unidas. Precisamos falar sobre tchau, isso. Lebron. Valeu. Mas eu acho que fica entre a mas Marta, isso também pode Hortência, o Cielo, o Pelé, o Senna. Eu acho que não tem pra onde. Gente, ó, que alegria deve poder fazer Só rapidinho que cumprimentar aqui, mandar um abraço a uma pessoa que eu falei que ia mandar um abraço, que é fanática Fórmula 1, que é a minha filha, Giovana. Ela, por incrível que pareça, ela começou a gostar de Fórmula 1. Que bom, que legal. Isso, e aí ela sabe mais de Ayrton Senna, ela tem 14 anos. Sim. Então ela não viu o Senna correr. Mas de tantas histórias que eu contei para ela sabe mais do que o pessoal adulto que faz academia com ela, que acompanhou a Fórmula 1 na época do Senna. Ela, sem ter visto, ela sabe muito mais, às vezes. Então, um abraço, um beijo, te amo. Eu vi o Senna pela TV, acompanhei a vida dele pela TV, mas eu vi ao vivo o Schumacher correr. Cara, Imagina. o cara é um monstro. Ele furou o pneu na reta oposta em Interlagos, colocou o pneu e ainda quase que termina dando volta na frente de muita gente. Uma grande dor também Aqui. que aconteceu com É, ele também na é uma interrupção da tragédia. carreira, né? Sim. Também esse bicho seguramente estaria no top 5 mundial. Cláudio, me permite 2 recadinhos? Por favor, pra gente... Como eu disse, né, a NBR faz 20 anos esse ano, então a gente tem uma vasta programação. Desde um camping, como tem nos modelos americanos, previsto para o meio do ano, com Guilherme Giovannone, comentarista de basquete da ESPN, sei. que a gente vai trazer a campus para ensinar a molecada, ter um dia ali para poder a molecada aprender um jogo dentro do garrafão. Eu acredito muito também que investir em formação técnica, de fundamento, é importante trazer profissionais de volta para cá, regionalmente falando. E que a gente está lançando hoje 2 projetos, um de esporte e um de cultura, que a gente vai ter atividades gratuitas, dentre outros lugares no Rio de Janeiro, no estado do Rio, mas aqui em Campos, no Palácio da Cultura, aulas de teatro, dança de rua, ritmos e grafite. Teremos também no Jardim São Benedito futevôlei, vôlei de praia e basquete, como dito anteriormente, então fica aí o convite para quem quiser enveredar um pouco mais no esporte, entender um pouco mais, ou mesmo ter uma vida mais saudável, fica aí esses 2 convites. Perfeito. Ele acabou no Brasil, o Schumacher, era a corrida de despedida dele da Ferrari. Ele fazia dupla com... Do acidente? Não, do acidente não. Do dia que eu vi a corrida dele, ele fazia dupla com... Alesi, não, Não, Barrichello. com Massa. Com Massa, sim, Felipe sim. Massa. Né? Foi 2012. Também teve um pneu furado e terminou a prova em 7º lugar. É brincadeira. Mas ele não chegou e terminou uma corrida, as 20 últimas voltas, só com a 6ª marcha. Ah, não. Não. Ou ganhou uma corrida na categoria de base, na Fórmula 3, sem usar o freio nas últimas voltas. Que nem Também o Senna. não, também não. Não, era gente. Não. Gênio. A mão de Ayrton Senna naquela Não, corrida, Não tem como. eu vi aquilo ao vivo também pela TV. Gente, obrigado. Lebron, renovado aqui a minha carteirinha de fã seu, pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu talento, mas sobretudo por dar oportunidade e fazer as coisas acontecerem ao invés de ficar acomodado só falando.
Obrigado. Parabéns, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Everton, professor Shimoda. Obrigado a você, Cláudia, a todos os que estão aqui com a gente. Obrigado pela equipe também que acompanhou. É chovendo molhado falar da relevância do Grupo Folha para a nossa região, da comunicação, da seriedade da comunicação. Obrigado ao Aloísio também, que é um apaixonado por basquete, um cara que sempre que pode incentiva muito todas essas práticas. Eu acredito em dias melhores, eu acho que a gente precisa realmente se dar as mãos e se unificar. A competição ela precisa ficar para o momento de jogo, fora isso a gente tem que fazer um grande pacto social pelo esporte, pela cultura, pela educação, e as divergências elas vão acontecer, mas vamos tentar pacificar tudo isso e vamos avançar. Muito obrigado mais uma vez. Ao invés de ficar reclamando da vida e falando que a prefeitura não dá, que fulano não faz, então você faz. Eu sou muito seu fã. Shimoda, dispensa mais apresentação, vamos para foto, para registrar o momento aqui. Obrigado aí, cara, por tudo, obrigado sempre por você estar aqui, em especial hoje. Tenho certeza que a Luiz depois vai ver o programa aí, vai ouvir, vai querer estar seguramente na bancada. Gostaria de estar muito nessa bancada, mas a gente faz uma outra. Fica essa pegada aí para a gente fazer uma outra. Tá, obrigado. eu agradeço aí o convite, a oportunidade de comentar aí. Dizer que eu também tenho extrema admiração pelo trabalho do Grupo Folha da Manhã, né? O programa Folha no Ar. Então, muito obrigado aí. Um abraço para minha filha, um abraço para vocês todos aí. Sua filhinha? Giovana. Um abraço, Giovana. Isso aí. Obrigado aí pelo carinho também. Opa, caramba, a razão da minha vida, né? Legal. Isso aí. Puxou quem? Puxou o pai, gente boa? Ah, gente boa, sim. Ela tem cara de japonesinha também. Tem também, Tem tá também. bom, Mas então. muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Prazer conhecê-lo e Vai ser tudo meu. Lebron. Valeu, Everton. Obrigado aí, amigo. Obrigado, até sexta-feira, né? Estamos juntos de novo na Se Deus bancada. permitir. Então, Então, gostei dessa semana. Como é que é o negócio? É escala 6x1? 6x2, né? Gostei dessa semana 3x2. Então, gostei, que a gente Pode vai de adotar, quinta a né? Pode sexta. adotar. Combinar com a Luiz. Segunda, quarta e sexta. Eu só não gostei porque a gente fica órfão de vocês ao longo da semana e a gente fica com menos qualidade de informação e entretenimento. E aí eu sou obrigado a reivindicar. Você é bom, Leblon. Valeu, gente. Fechamos por aqui mais um Folha no Ar. A gente volta na sexta-feira amanhã, feriado, dia de São Jorge. Salve, Jorge. A gente agradece a você pela audiência, pelo carinho. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, fechamos mais uma edição. Continue ligado, continue na Folha.